por que que dormir bem faz toda a diferença no seu resultado. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é de extrema importância e que muita gente não entende, não muitas vezes negligencia, muitas mulheres acabam negligenciando esse pilar no seu processo aí, seja de emagrecimento ou em busca de resultado físico, né, na sua melhora da composição corporal. Então, eu diria que o sono aí ele está em pé de igualdade com a dieta e o exercício físico. Só para você ter uma noção da importância que tem o sono na sua vida, um sono de qualidade. Então, por isso eu não podia deixar de falar desse tema. Para você entender a importância do sono, gente, o metabolismo depende do sono para que ele aconteça de forma adequada. Até porque é durante o sono que a gente tem a produção dos principais hormônios que participam do metabolismo energético. Então, alguns dos hormônios aí que são produzidos e são restabelecidos durante o sono. Então, os hormônios essenciais para o metabolismo. Primeiro dele, tá? Cortisol e insulina. Cortisol e insulina, eles são responsáveis pelo armazenamento de gordura. Então, se a gente tem excesso de insulina, excesso de cortisol, a gente tem mais produção de mais armazenamento de gordura, porque o seu corpo entende que precisa armazenar mais gordura porque tem alguma coisa errada. Aí ele entra em sinal de alerta, então ele acaba armazenando mais gordura. Esses hormônios, eles realmente são liberados em quantidades altas quando existe privação de sono e estresse, excesso de estresse. Então, a gente tem um excesso de cortisol e o excesso de insulina, na verdade, se dá porque existe uma sensibilidade à insulina. Então, os receptores que identificam a presença da insulina, eles começam a dar erro, eles começam realmente a não responder mais essa insulina adequadamente, mesmo as células já estando com quantidades adequadas de glicose, de açúcar. Então, a insulina ela deveria ser liberada só quando as células não estivessem mais com açúcar, só quando elas estivessem vazias ou famintas. E aí o nosso corpo deveria liberar esse hormônio insulina. Só que o que acontece é que quando a gente tem uma privação de sono, existe uma sensibilidade à insulina. Então, as nossas células, os receptores da insulina, eles começam a não identificar mais essa insulina, né, de forma adequada. E mesmo com a célula cheia de glicose, o seu corpo continua produzindo insulina. E o excesso e o aumento da insulina, o que que ela aumenta? Fome e armazenamento de gordura. Cortisol, mesma coisa, cortisol aumenta a fome, promove esse armazenamento de gordura, tá? E outros hormônios importantes aí que participam também do metabolismo e que são regulados durante o sono: leptina e grelina. Leptina e grelina, que são produzidos no hipotálamo, são hormônios importantes na regulação de fome e saciedade. Então, grelina é um hormônio responsável pela produção, pela sinalização de que seu corpo está com fome. Então, quando o seu estômago está vazio, ele manda aí um sinal lá para o hipotálamo, no cérebro, informando, né, sinalizando que você precisa de comida. E aí, o que que a gente sente? Fome. Então, é o hormônio da fome. A leptina, quando esse estômago está cheio, então, nutrientes vão aí pela corrente sanguínea e informam o cérebro, e o cérebro sinaliza através desse hormônio, liberando leptina para o nosso corpo, informando que a gente está saciada. Por isso que eu sempre falo que comer devagar é importante, porque esse processo de sinalização do estômago cheio e até você liberar a leptina demora um pouquinho. Então, por isso que é importante você comer devagar, para que você tenha aí esse hormônio presente e você consiga identificar essa saciedade. Só que quando existe a privação de sono, ou você não está dormindo em quantidades adequadas, ou você, né, em menos de 7 horas por noite, ou um sono de má qualidade, fragmentado, onde você acorda muitas vezes à noite, então você não consegue entrar em sono profundo, então o seu corpo não tem tempo de reestabelecer essas funções, regular esses hormônios, tá? O que que a gente tem? Uma desregulação desses hormônios de grelina e leptina. E aí os estudos mostram que existe um excesso de grelina
dentro também do corpo, fazendo com que aumente a fome. E aí eu já vou trazer alguns estudos que comprovam isso que eu tô falando para você, tá? Outro hormônio fundamental que é produzido durante o sono e que também é importante para regular o seu metabolismo é o GH. Quem já assistiu outras aulas minhas, outros conteúdos meus, sabem que eu já falei desse hormônio, esse hormônio que eu diria que é o hormônio da juventude, que é o que nos mantém jovens, porque GH, gente, é o que mantém a nossa massa muscular, é o que mantém o nosso metabolismo mais ativo. Então, quando você tem quantidades altas de GH, você gasta mais energia, mesmo em repouso, né? Então, tem o metabolismo, promove o metabolismo mais ativo. O GH, ele promove lipólise, que é quebra de gordura. Então, se você tem baixo GH, você tem mais acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E com a idade, a gente tende a reduzir o GH, ter uma queda nesse hormônio que é super importante para o metabolismo. Mas existem alguns comportamentos, algumas ações que aumentam muito o GH, que é o caso do sono, que é um dos principais fatores para que a gente tenha um aumento na produção de GH. Exercício físico, principalmente de alta intensidade, que aumenta esse hormônio, que é o GH. Então, principalmente exercícios de alta intensidade, no estilo HIIT, ajudam a aumentar, a liberar mais GH. E o jejum intermitente é uma outra forma de você também aumentar esse hormônio, que é o hormônio maravilhoso aí da juventude e que a gente vai perdendo com a idade e que é muito comprometido para quem está com sobrepeso e tem privação de sono aí na sua rotina, tá? Então, esses são os hormônios fundamentais que acontecem aí durante o sono. Então, se a gente tem um problema, né, de insônia ou um sono fragmentado, ou se você não dorme bem ou dorme poucas horas, você muito provavelmente está, eu diria que danificando o seu metabolismo, porque você desregula completamente esses hormônios que têm um papel fundamental no seu metabolismo. Então, a privação de sono, que os estudos mostram que ela é capaz de reduzir até 3% do seu gasto calórico total no dia. Então, pessoas que dormem menos gastam menos energia e têm um consumo maior, em média, de 250 calorias. Então, consomem, em média, 250 calorias a mais do que as pessoas que dormem bem. Elas consomem mais calorias. Por quê? Porque geralmente quem dorme menos também passa mais tempo acordada, certo? Então, se você passa mais tempo acordada, as chances de você comer mais é maior, além de você realmente se sentir mais cansada, com mais fome, o que acaba induzindo a busca por alimentos mais calóricos e processados, né? Então, você já entendeu um pouquinho como é que acontece. Eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Um gráfico super legal sobre o ciclo da privação de sono, esse infográfico, né? Que é o ciclo da privação de sono. Então, dormir menos igual queimar menos gordura e perder massa muscular. Aqui, né? Você começa aqui nessa disrupção, né? Disrupted sleep. Então, você tem uma baixa qualidade, uma qualidade ruim de sono, né? E aí, isso leva ao aumento dos hormônios cortisol, grelina, redução da leptina, que é o hormônio de saciedade, né? A gente tem um aumento da dopamina, só que a gente tem uma redução dos receptores. Os receptores, eles não. A mesma coisa que acontece, uma sensibilidade à insulina, a gente tem com relação à dopamina. Então, a dopamina não consegue agir. Apesar do seu corpo estar aumentando a produção de dopamina, ele não consegue agir, não consegue entrar nas células, então você não tem a sensação de bem-estar, de recompensa, que é o que a dopamina causa. Então, você também fica. O fato de você buscar alimentos altamente calóricos, ricos em açúcar e que dão prazer, geralmente também existe o quê? Um aumento nas chances de você se sentir deprimida, mal-humorada, né? Porque a falta de dopamina também causa esses sintomas, né? Falta de humor, falta de bem-estar. Então, porque a dopamina, ela eleva o seu humor, ela eleva o seu bem-estar. Então, você vai ter o quê? O oposto de tudo isso: depressão, tristeza, mau humor, por conta da privação de sono. Então, mamães
que estão no primeiro ano de vida aí do bebê, ou no puerpério, os primeiros 6 meses, que eu acho que seriam os mais difíceis, né? É, a privação de sono, se você está querendo destruir o mundo, matar o marido, entendeu? Matar a sogra. Gente, é normal porque existe um turbilhão de coisas por conta da privação de sono. Você não está no seu normal, né? Você não vive no seu normal, tá? Então você vive sob essa tensão por conta dessa cascata hormonal, ou seja, dessa montanha-russa hormonal que está trabalhando contra tudo que deveria ser bom aí para você, né? Não funciona, não está funcionando, tá? E aí eu tenho um estudo super legal que eu quero compartilhar com vocês, gente, que é um estudo que fala dessa questão do quanto a privação de sono afeta o seu emagrecimento. Então não é só porque você tem mais fome, não é só porque você vai ter mais cansaço, que você vai pular o treino. Não. Então, fisiologicamente, o seu corpo acumula mais gordura por conta desses hormônios. Esse estudo aqui, tá? O que que ele avaliou? Ele pegou grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, né? E colocou sob uma dieta durante um período de tempo. Então, esses dois grupos estavam numa dieta com déficit calórico para perda de peso e treinando, fazendo treinamento físico, e no final do estudo aí, só que um grupo dormindo 8 horas e meia de sono, tendo, né, 8 horas e meia de sono noturno, e um grupo em privação de sono, onde só podia dormir 5 horas e meia. E aí eles avaliaram a composição corporal no final desse período. Quem que perdeu mais gordura e quem conseguiu manter a massa muscular, porque durante a perda de peso, a gente geralmente, né, dificilmente não acontece de você construir a massa muscular. Isso é assunto para outra aula, mas durante o emagrecimento você não constrói massa muscular. O objetivo é você manter ou reduzir ao máximo a perda de massa muscular. Então, eles avaliaram aí, tá? Esses dois grupos. E os dois sobre uma dieta com déficit calórico, o que que eles viram? Que a perda de gordura nas pessoas que dormiam menos foi muito menor do que as pessoas que dormiam mais. Então, as pessoas que dormiram mais, elas conseguiram perder 50% do peso corporal. Então, se essa pessoa aí, tá? Por exemplo, se a perda foi 10 quilos, né? Se o objetivo era perder 10 quilos, essas pessoas perderam, em média, 5 quilos, enquanto as pessoas que dormiam menos perderam 25% apenas, então 2 quilos, porque dormiam menos. Então a pessoa tem mais dificuldade de perder peso. Além disso, eles verificaram que as pessoas que dormiam bem, né, dormiam as horas de sono necessárias, 8 horas e meia por noite, conseguiram manter a massa muscular, não tiveram perda de massa muscular durante o processo de emagrecimento, enquanto as pessoas que dormiam só 5 horas e meia perderam também massa muscular. Então, perderam menos peso e perderam junto massa muscular. Então, tiveram um resultado, né, ruim, né, comparado com as pessoas que dormiam mais, porque durante a privação de sono, gente, depois eu vou falar tudo o que acontece durante o sono aí, tá? As três principais funções que acontecem durante o sono aí, mas uma coisa que acontece durante o sono é a produção de células de defesa. Então, muito provavelmente, esse resultado é um reflexo de inflamação, porque quando a gente tem privação de sono, a gente tem mais inflamação dentro do nosso corpo, a gente tem um sistema imune comprometido também. Por isso que é tão importante, mamãe, muitas vezes, você criar uma rotina de sono para o seu filho. Tem muita gente que tem preconceito, né? Treinamento do sono, é que esse nome é feio, é ruim, tá linkado com coisas ruins, mas fazer uma higiene do sono, onde você ensine o seu filho a dormir ou ter uma rotina para que você, mulher, consiga cuidar da sua saúde, também é fundamental. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas não é só o impacto no metabolismo, é o impacto no envelhecimento também. As mulheres que dormem menos, tá? Por conta de filhos pequenos, elas envelhecem 7 anos.
a mais, né, do que as mulheres que dormem melhor. Então, por exemplo, as células, né, que é vida, né, elas são mais envelhecidas, elas envelhecem mais rápido do que pessoas que dormem melhor. Então, e tão importante que é o sono, né? A gente precisa priorizar o sono. E aí, eu tenho várias histórias interessantes para contar para vocês com relação a isso, tá? Então vamos lá. Três processos que acontecem durante o sono. Eu quero compartilhar esse slide com vocês também, porque aqui tem um gráfico super legal para você ver aqui. Primeiro eu vou falar desses três processos, tá? Os três processos que são fundamentais que acontecem durante o sono. Então a gente tem a regulação hormonal, que é o quê? Liberação de GH, hormônio de GH do crescimento, gente, que é o hormônio da juventude, que vai ajudar a construir massa muscular, que vai promover lipólise, queima de gordura corporal, que vai acelerar o seu metabolismo. O GH, né, é um hormônio fundamental para isso, então é produzido GH durante o sono. Se você não dorme bem, você tem uma baixa aí de GH. Outro hormônio fundamental, cortisol. Se você não dorme bem, você tem aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol parece que o seu corpo está o quê? Sempre em alerta, então você tem mais fome, né? Necessidade de comer mais, entendeu? É como se você tivesse em privação de comida também, né? Então ele sinaliza para aumentar a insulina, que é um hormônio que promove aumento de gordura, né? Promove armazenamento de gordura, principalmente na região abdominal. Então a gente tem o cortisol e tem o equilíbrio entre leptina e grelina, que são os hormônios que regulam fome e saciedade. Então, durante o sono acontecem a regulação desses hormônios. Se você dorme pouco, você tem baixa GH, você tem aumento do cortisol e você tem aumento da grelina, que causa mais fome, e redução da leptina, que sinaliza a saciedade. Então, você também, além de você ter mais fome, você vai ter aí dificuldade para saber quando está saciada. Então, fundamentais esses hormônios. Se você não dorme bem, você tem desequilíbrio desses hormônios. Outra coisa que acontece durante o sono, processo fundamental, recuperação física. O que é recuperação física? Construção de massa muscular, então recuperação, né? Se você faz uma atividade física, come a quantidade de proteína adequada, é durante a noite que o seu corpo vai construir massa muscular. E regeneração celular. Quando eu falo para vocês, regeneração celular é super importante, gente. As nossas células estão envelhecendo dia após dia, tá? Se você não tem regeneração celular, o que que acontece? Você pode desenvolver vários erros metabólicos durante os processos que acontecem dentro do seu corpo. Porque uma célula que está velha, ela muito provavelmente pode dar erro dentro desse processo biológico que acontece dentro dela. Fisiológico, acontece um monte de funções dentro de uma célula. Quanto mais jovem, mais rápido e melhor são essas funções, melhores são essas funções. Quanto mais velhas essas células, mais provável de dar erro. O que que é um erro celular, gente? É uma célula modificada, que é um tumor, geralmente, né? Então, é muito importante a gente promover regeneração celular. É como se a gente estivesse fazendo uma esfoliação nos nossos órgãos. O que que promove regeneração celular? Dormir bem, então, sono, jejum intermitente. Também promove regeneração celular, porque o seu corpo ele fica no modo quietinho, de homeostase, que a gente fala, que é depois de 13, 14 horas, 13 horas geralmente, o seu corpo tem tempo, então ele está ali disponível para fazer regeneração celular, porque não tem nada que ele precisa metabolizar e ver e mandar para lá e para cá. Você está em jejum. Então, sono é muito importante, sono de qualidade, dormir bem, e o jejum também promove a regeneração celular. Outra coisa que acontece quando eu falo em recuperação física, produção de células de defesa, células de defesa, sistema imunológico. Então, se você não dorme bem, você não tem células de defesa. Qualquer coisinha tá ficando gripada, fica doente, durante o inverno, passa 2 semanas já pega gripe. A criança deu um espirro, você já tá
Gripada também. Porque não dorme bem, é um dos, é uma das causas, tá? Pode ser. Deficiência de nutriente, o intestino não está saudável, tudo isso são causas que levam ao sistema imune comprometido. E os sintomas são principais, são a pessoa fica doente recorrente, né? Doente, alergias, tá sempre doente, são sintomas aí de um sistema imune fraco. Outra coisa que acontece durante o sono, que eu não vou entrar muito, até porque não é a minha área, o desempenho mental. Então, consolidação de memória, aprendizado, né, a parte cognitiva, que daí foge da minha área, mas essa também é uma função, é um processo que acontece durante o sono e que é fundamental. Então, por isso que geralmente as mamães lá, eu sempre vou puxar para a mamãe, porque eu sei que 80% das minhas, assim, todas as minhas seguidoras e o meu conteúdo são para as mulheres. E 80% das mulheres, das minhas alunas e mulheres que me seguem aqui, são mães. Então, é aquela coisa, né? A gente não dorme bem e a gente fica esquecida, a nossa memória fica horrível, além de tudo que afeta, né? Além da dificuldade de perder peso no primeiro ano de vida, pós-parto ainda, no primeiro ano do pós-parto, por conta dessa privação de sono. Além disso, a gente tem um impacto na função cognitiva, memória, né? No humor, tudo isso, gente, porque está relacionado com o sono, aumento de inflamação. Então, nessa imagem aqui, só para vocês entenderem, tá? Rapidamente, a gente tem o estômago, né? Aqui, que manda o sinal. Esse aqui é mais para vocês entenderem o hormônio de saciedade e de fome. Então, quando o seu estômago tá cheio, o seu estômago, digamos assim, ele manda sinais, tá? Para o cérebro lá. Aí acontece aqui, né? Vai lá através desse nervo vago, tá? Vai lá pro hipotálamo, que aí manda aí, né? Aí aqui são várias partes do hipotálamo que vai mandar, e uma parte especificamente, a lateral do hipotálamo, vai produzir esses hormônios que regulam a fome e a saciedade, né? Então, ele aumenta o quê? Produção de grelina. Mesmo você recebendo o seu cérebro recebendo sinais lá, tá? De que ele está com comida, saciado, você não tem essa resposta. Esse processo aqui, ele não acontece de forma eficiente, tá? Alguma coisa aqui no meio, por conta dessa privação de sono, e ainda não se sabe tão bem os motivos, tá? A ciência vê os resultados, principalmente em animais. E aí a gente tem alguns estudos em humanos, que é o caso que eu mostrei para vocês, né, do grupo, né? A gente vê que o resultado na perda de peso, na composição corporal, não é igual para quem dorme bem e para quem não dorme, tem mais inflamação, enfim. Mas como que acontece esse processo ainda não se sabe direito, mas se consegue entender que sim, a grelina aumenta a fome, e aí a gente tem o que é isso aqui? Esse amarelinho aqui, gente, que parece uma lâmpada do gênio lá, isso aqui é um tecido de gordura, né? São células de gordura. Então, a grelina aumentada, ela vai promover acúmulo de gordura, tá? E aí, mesmo o estômago cheio, que deveria enviar esses sinais para liberar a leptina, ela fica comprometida. Então, além de você ter o aumento da fome, você tem um problema aí na saciedade, porque o seu corpo não consegue reconhecer muito bem esse hormônio da leptina para ajudar nessa saciedade, tá? Vamos chegar agora para o final dessa aula aqui. Como que você vai melhorar a qualidade do seu sono? O que que você precisa fazer para melhorar a qualidade do seu sono? Eu vou te dar 10 passos aí que são importantes para melhorar a qualidade do seu sono. Importante que você estabeleça um horário para ir dormir. Isso é fundamental, para que você consiga ter 7 horas de sono, tá? Se durante o dia você está super cansada, muitas vezes se dê um momento de descanso, uma sonequinha, para tirar uma sonequinha, se você puder. Tá? Geralmente a gente tem intervalos no nosso trabalho. Muita gente trabalha de casa. Se você sente que o seu corpo está pedindo, não vai lá tomar mais café. Vai lá tentar tirar 15 minutos para descansar. Isso faz diferença, tá bom? Então, permita o seu corpo tirar a soneca, tá? Isso realmente, assim, mostra comprovadamente que esses períodos curtos de descanso, um período curto de descanso durante o dia, promove
bem-estar enorme para o seu corpo, tá? E pode te ajudar aí a reduzir a fome, a compulsão alimentar depois noturna. Evite beber café depois das 2 da tarde. Se você é sensível ao café, vai no descafeinado, tá bom? Tome café só no período da manhã. Café e chá verde, né? Matcha, isso aí evite, tá bom? Que é rico em cafeína. Deixe para o período da manhã. Evite bebida alcoólica. Ai, mas o vinho me relaxa. Eu sei, eu amo um vinhozinho e acontece eventualmente à noite, mas não beba vinho todo dia no jantar. Ah, mas uma tacinha de vinho faz bem para a saúde e tal. Mas você está dormindo 8 horas de sono de qualidade? Se você me falar, eu estou dormindo 8 horas de sono de qualidade, durmo super bem, ok, tá? Ok, porque a ciência não é uma conta exata. A gente sabe que sempre vem mudando e tem muita coisa por trás, falando sim dos benefícios dos flavonoides também com relação ao vinho tinto. Mas, se você sente que você tem um sono fragmentado, não tome vinho 2 horas antes de dormir. Tente tomar aí 1 hora antes de dormir. Tente tomar 2, 3 horas antes e menos, né? Uma tacinha no máximo, tá? Então, cedo. Outra coisa, né? Não comer tão perto da hora de dormir, então, com o estômago não tão cheio, porque o processo de digestão vai afetar a liberação dos hormônios que promovem o sono, melatonina, enfim, tá bom? Você vai ter mais dificuldade para dormir. Faça atividade física, principalmente para quem isso já é comprovado cientificamente. Se você quer ter um sono de qualidade, treine de manhã. Não vá me treinar à noite, vai ter mais dificuldade para dormir, tá bom? Ou faça uma rotina de treino, faça atividade física vai regular o seu sono, vai ajudar você a dormir, relaxar mais, mas evite treinar até 3 horas antes de dormir, tá bom? Claro, tem um ambiente confortável, temperatura é muito importante, né? Tudo ali que a Sociedade Mundial do Sono recomenda, né? E principalmente evite telas antes de dormir, né? 1 hora, 2 horas, isso para hoje em dia, gente, é fundamental, né? A gente sabe que a luz de celular e computador ativa o seu cérebro, né? Então, o ideal é que você pare de ver celular e computador 1 hora antes de dormir, tá bom? Para que você consiga começar a relaxar. As luzes também, né? Luzes mais amarelas ajudam bastante, tá? E as estratégias nutricionais. Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui e vou falar um pouquinho sobre estratégia nutricional. Então, o que que a gente vai fazer, gente? A gente precisa, para que a gente tenha aumento na melatonina, que é o hormônio do sono, a gente precisa aumentar triptofano. O triptofano ele vai ajudar na conversão e produção de melatonina, tá? Então, triptofano é convertido em melatonina. Se a gente tem uma baixa quantidade de triptofano na nossa dieta, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade para dormir ou um sono também de má qualidade. E aí, sem falar de suplemento ainda. Quais são os alimentos ricos em triptofanos? Quanto de triptofano a gente precisa por dia? Geralmente a gente precisa de 250 a 450, 500 miligramas de triptofano no dia. Como que a gente atinge essas quantidades com a dieta? Eu vou te dar um exemplo, tá? 3 coisas que você pode incluir na sua dieta que vão te dar as quantidades adequadas de triptofano por dia. Uma banana, tá? 200 gramas de peixe ou frango ou carne. E aí, gente, é muito fácil comer 200 gramas de peixe, frango ou carne, tá? 100 gramas é o mínimo que uma mulher precisa aí numa refeição, almoço, por exemplo. E o ideal é que você tenha uma fonte de proteína em 3 refeições do seu dia. Então, almoço e jantar tem uma fonte de proteína, 200 gramas, seja de frango, peixe ou carne, tá? Então, e uma colher de sopa de semente de abóbora. Você tem quantidades altas também de triptofano, tá? Nesses alimentos. Se você comer uma colher de sopa de semente de abóbora, uma banana, tá? De manhã já dá para fazer essa combinação. E você consumir suas proteínas, seja um pedaço de frango aí
e um pedaço de peixe, uma posta de peixe à noite, ou 200 gramas também, que não é muita coisa, para o almoço, você consegue atingir quantidades adequadas de triptofano no seu dia para garantir a sua melatonina noturna. Mas, mesmo assim, muitas vezes, porém, contudo, entretanto, a gente precisa de suplemento. E eu sou uma que não sou a rainha do sono, tá? Eu sou uma péssima dormidora, eu falo que eu não sou uma boa dormidora, não sei se existe essa palavra, e esse é o pilar mais difícil para mim, do sono. Porque eu geralmente, o ideal é a gente dormir de 7 horas, né? No mínimo 7 horas. Mas eu não durmo 7 horas. Quase sempre 6 horas. 6 horas e meia. E o meu corpo acorda. E o pior que é isso. Então, mas é um sono contínuo e de qualidade. Sono profundo. Até porque tudo que é para ser feito para melhorar a qualidade do sono, que é a alimentação, a atividade física, evitar telas, enfim, o banho quente também que ajuda antes de dormir, tudo isso eu faço e eu realmente durmo em 5 minutos. Eu durmo muito rápido, eu capoto, eu durmo super bem, mas eu não durmo muitas horas. Mas o que que a gente precisa e pensar, tá? Existem uma porcentagem pequena da população que geralmente não precisa de muitas horas de sono. E geralmente, 6 horas ainda dá para relevar, né? Ainda dá para relevar. 5 horas, eles mostram que mesmo para quem acha que é o suficiente, muitas vezes não é. Você já tem realmente problemas de saúde. No meu caso, eu não sinto tantos problemas durante o dia, mas eu posso sentir lá no envelhecimento, né? Que é uma perda maior cognitiva. Então, as pessoas que dormem menos, elas têm mais chance de desenvolver algumas doenças cognitivas relacionadas ao envelhecimento, que é Alzheimer, né? Perda de memória. Então, isso aí também pode ser uma coisa importante, tá? Que pode acontecer. Então, muito importante dormir. E muito importante dormir, muito importante mesmo, assim. Ou uma coisa que me ajuda muito é a soneca, às vezes, né? Então, se você não consegue, às vezes, atingir aquela quantidade de horas, você ter um período, um descanso, um pequeno descanso aí, né? Durante o dia, né? Uma sonequinha para você conseguir recuperar, pelo menos perto da quantidade de horas recomendadas, né? Dois suplementos importantes naturais que eu recomendo, que eu falo aqui abertamente, porque eu acho que vão te ajudar, mas precisa tomar de forma correta. Então, por exemplo, melatonina. Não recomendo tomar de forma contínua. O seu corpo fica dependente da melatonina. Você acaba prejudicando a produção de melatonina do seu corpo. Então, quando você não tem a melatonina, o seu corpo não sabe produzir a melatonina. Então, a melatonina, eu, inclusive, tenho melatonina, mas eu sempre falo para as pessoas que estão mais próximas e quando me perguntam sobre a melatonina, eu falo e eu vou falar aqui para você, mulher, vou compartilhar com vocês. Você precisa usar só em momentos pontuais a melatonina, uma situação pontual, uma vez por mês, sei lá, um dia que você realmente está muito estressada, saiu da rotina, foi viajar, chegou num lugar, né? As horas são diferentes do país do que você estava e você está tendo dificuldade para dormir, você pode usar a melatonina nesse caso como um recurso. Ou, sei lá, às vezes você tem uma TPM muito forte, um período, né? E aí naquele 1 ou 2 dias no mês você tem muita dificuldade para dormir, você pode usar, é um momento pontual, não é recorrente. Tá? E aí, se você nunca tomou, sempre opte por quantidades doses baixas, né? 1 miligrama no máximo, 3 miligramas. 5 a 10 são doses altas, tá bom? Agora, o glicinato de magnésio, você pode tomar. Magnésio é maravilhoso para melhorar a qualidade do sono. E a maioria é 250 miligramas em uma cápsula. Tem vários magnésios, tá? Mas o melhor é o glicinato de magnésio, bisglycinate, acho que é, sei lá, em inglês, tá? Uma cápsula geralmente tem 200 a 250 miligramas, pode tomar até 2 cápsulas. Se você tiver diarreia, tome só uma cápsula. É uma reação de que seu corpo é muito para o seu corpo, tá? Então é um efeito colateral, mas não vai nem provocar nenhum problema. É só um sinal de que você não precisa tanto. Você já vai ter resultado com 250. Então,
Comece com 250 ou 200. Não sentiu muita diferença? Tome duas cápsulas, 500 miligramas. Você vai sentir diferença no seu sono, no seu relaxamento, tá bom? Esse é um suplemento maravilhoso que eu recomendo. Então, agora eu tenho certeza que você vai parar e pensar um pouquinho sobre o seu sono e talvez seja um dos motivos pelo qual você não esteja tendo um bom resultado. Eu tenho alunas minhas fazendo dieta, estava fazendo tudo certinho, dieta, treinando, daí não estou conseguindo perder peso. Faz um mês perdi 500 gramas. Regulou o sono, deslanchou. Às vezes é o sono. Como é que está o seu sono? Pense sobre isso. Coloque aqui nos comentários para mim. Como é que está o seu sono? Você dorme 7 horas por dia? Será que é o sono que está dificultando o seu emagrecimento ou o seu resultado? Às vezes o seu resultado não é emagrecer, é definir, melhorar a definição muscular. Talvez seja o sono, tá bom? Se você tá treinando bonitinho, tá fazendo dieta. Então pense nisso, tá? Pense em formas de como você pode melhorar a qualidade do seu sono. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até a próxima.